Pessoal, boa tarde, tudo bem? Quero bater um papo com vocês rapidamente. Hoje, dia 20 de maio, é comemorado o Dia Nacional em Consciência da Doença Celíaca. Então, queria bater um papo com vocês a respeito da doença celíaca. Vocês conhecem? Tem sido falado cada vez mais, até por algumas intolerâncias alimentares, alergias, né? Mas a doença celíaca é uma doença autoimune. É uma doença onde o sistema imune, ele mesmo reage contra o próprio organismo, causando assim inflamação, principalmente no trato intestinal, no intestino delgado, onde são absorvidos vitaminas e nutrientes importantes para a sua alimentação, para a manutenção da sua saúde. Então, vamos aqui falar rapidamente. O que um celíaco come? Às vezes é difícil nós sermos forçados a mudarmos os nossos hábitos alimentares de forma tão drástica assim, né? De que realmente você vê que a maioria dos produtos e alimentação fora de casa contém muito glúten. Por quê? Ou são alimentos processados, alguns industrializados que contêm glúten em sua composição, por traços também, ou então produtos com as farinhas de trigo, né? Alguns grãos como a cevada, eles contêm glúten. E quando você está na rua, a maioria da alimentação, a maior parte, acabam sendo esses carboidratos. Dentro de sua casa, a alimentação vai ser o mais natural possível, uma alimentação in natura. Essa alimentação in natura são os legumes, as verduras, outros tipos de grãos e de cereais. Você pode tomar um café da manhã normal. Para quem consome ovos, consuma os ovos, os leites, queijos. Para quem não consome, tem o tofu, que você pode fazer um tofu mexido, outros tipos também de frutas, né, vitaminas que podem ser feitos, overnight oats com outros tipos de farinhas, ou de aveia sem glúten, ou só de chia, um pudding chia. Então, há essa diversidade também. O que você precisa se atentar é de transformar esses hábitos alimentares, de pesquisar um pouco mais, porque não é fácil mudarmos a nossa realidade de forma tão rápida e prática. Então, para isso, exige sim o nosso esforço, a nossa consciência primeiro, que a condição do nosso organismo não vai ingerir mais bem aquele ingrediente e que aquilo pode causar sim danos sérios à sua saúde. Então vamos lá, alguns dos sintomas para quem tem a doença celíaca são principalmente os desconfortos abdominais, tá? Gases, prisão de ventre, dores abdominais, estomacais, as fezes mais claras, e também são observados alguns fatores como anemia, um pouco de depressão, cansaço, que também são observados em diversos outros tipos de doenças. Então, se você suspeita que você não tolera bem o glúten ao consumir, vá procurar ajuda médica e ajuda de um nutricionista, porque você precisará se adaptar a esta nova realidade. Tem como ser celíaco depois de velho? Tem. O organismo reagindo, né? Tem vários estudos que confirmam, que pegam nessa questão da genética, que se você tem alguém da sua família também pode ter esta doença celíaca. Na verdade, se desenvolve, né? E o nosso organismo, o que acontece? Com a entrada do glúten, a própria célula autoimune, a própria célula imune, ela faz essa inflamação no intestino por questão de não conseguir absorver, tá? Então, o intestino tem aquelas microvilosidades, alguns pedaços, né? Para poder absorver também as nutrientes e vitaminas, e muitos desses nutrientes e vitaminas sofrem interferências na absorção por causa da doença celíaca. Algumas delas são as vitaminas do complexo B, a vitamina D,
A, E e alguns minerais como cálcio, zinco, ferro e magnésio. Então, são importantes vitaminas e minerais para o nosso organismo. Se você tem alguma deficiência de ferro ou sofre também com baixas destas vitaminas e minerais, procure o médico para que possam ser feitos mais exames. Em qualquer exame de sangue, você tem como medir essas vitaminas e poder observar como seu corpo tem reagido. Outros sinais que é muito comum falado é a questão dessa inflamação surgir para a pele. Então, algumas doenças de pele, como algumas psoríases, né? Essa inflamação surgir para a sua pele, inflamando o couro cabeludo, como também a própria pele do seu corpo. Então, atente-se a estes sinais. Se você observa muito desconforto, dores de cabeça e essas questões alérgicas de pele, faça um exame. Hoje em dia temos o exame de sangue, onde ele consegue observar através mesmo do sangue essa questão do glúten, como o exame de confirmação, que é através da endoscopia digestiva, tá? Então, é necessário a confirmação depois por endoscopia, mas um simples exame de sangue você já consegue saber se você tem a intolerância, se você tem a doença celíaca, para que possa depois fazer essa confirmação para a endoscopia digestiva. Então, é importante que, se observar um alerta pelo exame de sangue, que se faça a endoscopia, tá? Não tratar essa doença, na verdade não ter a manutenção dessa doença, causam sérios problemas de verdade. Nós estamos falando de saúde e nada melhor do que se cuidarmos. É muito importante nos cuidarmos e olha como a alimentação influencia nessa questão. Se você tem a doença celíaca, ela no momento não tem cura, é uma doença autoimune, então você precisa se adaptar, retirar todo o glúten de sua alimentação. Por isso é importante o acompanhamento de um nutricionista, porque você vai conseguir se adaptar a essa nova dieta e estilo de vida. Porque você precisa lembrar que você não vai ingerir o glúten, porque isso vai te auxiliar, isso vai te ajudar a manter a sua saúde em dia, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, mandem as suas dúvidas, perguntas, sugestões, o que vocês querem falar mais e se cuidem!